Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O Brasil deve bater este ano mais um recorde na safra de grãos e deve também aumentar o desperdício da produção. E o motivo é um entrave criado nos portos brasileiros com a falta de infraestrutura e a burocracia. Nós vamos discutir esse tema na série especial Âncora dos Portos, o Brasil a ver navios, que começa hoje. E você vai ver também nesta edição. Roberto Jefferson começa a cumprir pena de prisão em Niterói. E José Dirceu arrecada mais de R$1 milhão para pagar a multa do mensalão. Um mapa vai mostrar regiões onde os médicos estão sobrando e onde faltam profissionais. Secretaria de Segurança Pública considera que o uso da tropa do braço em São Paulo foi bem sucedido. Em Bruxelas, no encontro com representantes da União Europeia, a presidente Dilma nega conflitos com o ex-presidente Lula. Governo interino da Ucrânia manda prender ex-presidente por assassinato de manifestantes, mas o paradeiro de Yanukovych ainda é desconhecido. Papa Francisco cria Ministério da Economia para cuidar das finanças do Vaticano. E está aqui a dupla tradicional das segundas-feiras, o historiador Marco Antônio Villa e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. Participe com perguntas aos nossos convidados através do Facebook e do Twitter do Jornal da Cultura. A Universidade de São Paulo e o Conselho Federal de Medicina começam a mapear a distribuição de médicos no país. A falta de profissionais é constante, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Nas unidades públicas de saúde do Recife, a principal reclamação é a falta de profissionais. Não tem médico e mandaram para outra policlínica e disseram para mim que, infelizmente, não podia fazer nada. Na capital pernambucana, são 1.204 médicos trabalhando na rede municipal, número considerado insuficiente. Não ter médico é um absurdo. A situação se repete pelo país. Em Patos de Minas, no oeste de Minas Gerais, faltam pediatras. Estou com meu filho aqui também desde as 9 horas da manhã. Ele está ardendo em febre ali, precisando de ser atendido. E até agora a gente aqui. E não raro encontramos profissionais que encaram jornadas triplas. Atendendo final de semana, feriado. Para entender a realidade médica brasileira, os conselhos federal e regional se uniram à Faculdade de Medicina da USP para criar o Observatório Médico Nacional. A gente vai ter elementos para subsidiar as políticas públicas de saúde no sentido do que nós precisamos, aonde nós precisamos de médico, que especialidade nós precisamos, onde há falta. Os resultados já são sentidos. Sabe-se que existem quase 400 mil médicos no país, média de 31,4 profissionais para cada grupo de 10 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde recomenda 22,8 para cada 10 mil habitantes. É que o problema está na distribuição. Mais da metade dos profissionais está concentrada na região sudeste. De olho na má distribuição, o governo federal criou até agora 13 mil vagas para profissionais brasileiros e estrangeiros atuarem afastados dos grandes centros, mas não conseguiu preencher metade das vagas. Para o Conselho Federal, uma solução seria a criação de planos de carreira, como ocorre na magistratura. Tenho certeza que se houvesse esse plano de carga e carreiras, pelo menos para as regiões de difícil provimento, não precisaríamos de programas emergenciais como o próprio Mais Médicos. Bom, o diagnóstico é o primeiro passo, depois as ações. Agora, que ações? Primeiro, o dado da concentração no Sudeste é de 56%, tem de ser lembrado também que a concentração populacional no Sudeste em relação às outras regiões, né? Quer dizer, você vai ter mais profissionais também onde há mais população. Então, tem de tomar um pouco cuidado, que estatística é aquela história que muitas vezes encobre uma outra realidade. Agora, é evidente que os médicos acabam se concentrando nas grandes cidades, onde os salários são mais altos, a sua possibilidade de carreira também de ganhos é mais alta. Agora, a grande questão não é só obrigar à força a levar os médicos para essas regiões onde há escassez de médicos, é ter estrutura. É aquela velha história, ele chega na pequena cidade, com muitos depoimentos que eu já li, que já vi, ele tem a mesa,
a cadeira, o receituário e a caneta só, não há estrutura nenhuma. Então, ou se cria um plano nacional em que você tem hospitais regionais, que tem ambulatórios que efetivamente consiga atender as questões mais de emergência, uma estrutura que não só médico, mas enfermeiros, auxiliares de enfermeiro, ou seja, uma estrutura mais ampla, que não seja tão cara, mas que funcione, inclusive obtendo exemplos de outros países que conseguiram fazer isso com êxito, porque senão a gente vai ter eternamente esse problema. Parece que a saúde só funciona a cada 2 anos no momento das eleições. Aí entra o marqueteiro e mostra aquele ambulatório, aquele hospital, todo mundo elogiando e tal, quando a realidade é muito diferente. Ayrton, quais ações, mas antes de você responder isso, a Emily Caroline aqui pelo Twitter pergunta, o cidadão paga imposto e não tem sistema de saúde, não tem médico, daria para processar o governo? A Constituição prevê... O governo arrecada, prevê que tem que dar assistência à saúde, assistência médica, faz o seu orçamento, e aí divulga que esse orçamento não é suficiente para atender a demanda. Então, a velha briga é quanto por cento do orçamento vai para a área de saúde. E a grande briga também é para que pelo menos 10% do orçamento vá para a área de saúde. E isso não tem acontecido. Não só nesse governo, em todos os governos. Há quase que um desprezo por essa área no que diz respeito a verbas. Com aquele insumo que vinha do ICMS, CPMF. A CPMF. CPMF. Que tirava dos cheques o imposto para isso, se aquilo tivesse sido tratado com rigor, se tivesse sido obedecido regras, dinheiro fosse destinado à saúde, de fato, eu acredito que hoje nós estaríamos muito melhor em termos de verba para a saúde. Mas, infelizmente, tudo depende do orçamento. O orçamento é votado no Congresso, o Executivo que manda, eles aprovam como querem, não há pressão popular para aumentar a verba para a saúde, e aí fica nessa situação. Eu queria falar, William, o seguinte, sobre... Eu acho interessante o seguinte, que nós tínhamos que ter uma coisa meio compulsória para médicos que se formam em universidades públicas, que recebem de graça o ensino, e para médicos que se formam em função de bolsas que recebem do governo, não é? E outros que até de financiamentos que recebem do governo. Ia ter um estágio compulsório que podia substituir o pagamento das bolsas até em áreas como essas. O governo teria que prover essas áreas de infraestrutura e para lá enviar os médicos que são recém-formados para começarem ali uma nova jornada. Quem sabe assim eles pudessem se incorporar ao desenvolvimento da região e com isso evitar ficar nos grandes centros, onde eles têm todos os recursos e podem aprimorar seus conhecimentos. Acho que falta uma política do governo para isso. Eu só lamento que o Conselho Federal de Medicina só agora tenha despertado por essa questão, mas felizmente, talvez tenha em função dos mais médicos e a presença dos cubanos, que resolveram entrar nessa área. Mas o Conselho Federal de Medicina deixa de abordar uma outra área crítica, que a Ordem dos Advogados abordou com relação aos advogados há muitos anos atrás. A capacitação dos médicos e como é que eles saem, com conhecimentos que eles saem da universidade. Um teste que fizeram em São Paulo, com os médicos formados em São Paulo, deu uma reprovação absurda nos exames. Pior quase que do exame da Ordem dos Advogados. Então, isso o Conselho tem que impor aos médicos formados brasileiros. Agora, Vila, só uma curiosidade, que você disse essa questão da estrutura, né, da infraestrutura que não tem nas bases. Que não tem. Um exemplo, eu não sei se seria essa a solução, mas no norte de Minas, na cidade chamada Montes Claros, próxima à região de Montes Claros, não faltam médicos. Sim, Por quê? Porque tem uma boa universidade na cidade. Perfeito. Então, eles encontram uma base para até aprimorar os seus conhecimentos, né? Porque é fundamental também que esse profissional, quando ele vai atuar na comunidade, ele possa também se especializar. Esse médico possa fazer mestrado, e só vai poder ser possível se tiver uma universidade próxima. Esse médico possa fazer doutorado, possa fazer especializações as mais diversas possíveis. Agora, em relação a essa questão de quem participa, quem estuda numa universidade pública, eu acho que não só os médicos deveriam prestar algum tipo de serviço, todas as carreiras das universidades públicas, porque senão os advogados, os historiadores, os geógrafos, todo mundo, e isso era possível. Alguém disse, é difícil nada, se quer fazer, faz, ao menos usa a região próxima e tenta fazer algum tipo de trabalho. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, delator do Mensalão, foi preso hoje no Rio de Janeiro. Jefferson foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 14 dias em regime semiaberto por corrupção e lavagem de dinheiro. Roberto Jefferson assinou o mandado de prisão na casa dele, em Levi Gasparian, no sul do Rio de Janeiro. Ele foi levado por agentes da Polícia Federal para uma avaliação médica. Jefferson cumprirá a pena no presídio Ismael Pinheiro,
em Niterói. Ao longo do fim de semana, agentes da Polícia Federal fizeram plantão em frente à casa dele. No domingo pela manhã, o ex-deputado saiu para um passeio que durou mais de 3 horas, pilotando uma moto Harley Davidson. Ao voltar para casa, ele disse que estava desfrutando dos últimos momentos de liberdade. Operado de um câncer no pâncreas em 2012, o ex-deputado alegava necessidade de cuidados médicos e entrou com recurso para cumprir a pena em casa. Na sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, mandou prender o delator do Mensalão com base em uma perícia médica, que apontava não haver mais sinais da doença. Também nesta segunda, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, outro condenado pelo Mensalão, conseguiu pagar a multa do processo no valor de R$ 970 mil. Há 10 dias, um site foi criado para recolher arrecadações e conseguiu mais de R$ 1 milhão. José Dirceu está no presídio da Papuda, no Distrito Federal. Vila? Eu não gosto da expressão delator, né? Ele colaborou com a justiça. Prefiro assim, por interesses, não me interessa os quais sejam, mas não fosse aquela entrevista de 2005 e todo o barulho que deu, que levou a CPI e todos aqueles acontecimentos já sabidos, a ação penal, a condenação de 25 sentenciados na ação penal 470, isso nada teria ocorrido. Quer dizer, ele, portanto, teve um papel histórico, como outros na história de outros países ou do Brasil, que tinham outros interesses e isso acabou tendo a sua importância. Agora, o que me chama a atenção é essa questão sempre da vaquinha, né? É incrível. Eu queria saber se a Simone Vasconcelos, secretária da SMBIP, uma das empresas envolvidas no esquema do Marcos Valério, se vai ter vaquinha para ela. Para ela, não. Ela vai ter de pagar a multa com os recursos da própria família. Portanto, nós temos 2 tipos de sentenciados. Um do andar de cima, bem relacionado, que são aqueles que estão acima, é como se fosse uma só de castas, uma espécie de Índia. E outro, o andar de baixo. O andar de baixo, esse vai cumprir a lei, vai vender bens, vai perder o que tem. Enquanto os de cima, que finge que não tem dinheiro, esse senhor Zé Dirceu diz que o escritório dele que ele tinha de consultoria é ótimo, né? Tráfico de influência chama consultoria. Gastava 300 mil por mês, só para sustentar a base que ele tinha, e ele não tem dinheiro para pagar a multa. Piada. O Twitter aqui, o Adriano Luiz Fonseca. No Brasil, faz a pergunta, no Brasil não existem acordos com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos, os delatores não ganham alívios nas penas, ganham, mas nesse caso ele demorou, né? É o caso da delação premiada. Na delação premiada, mas ele não foi delator, na verdade. Não, né? Não, porque o verdadeiro delator foi o funcionário dos Correios. E quando o Jefferson viu que tinha vazado ali nos Correios a área de influência dele, ele se apressou. Ele não conseguiu negociar com o Ministério Público. Porque não conseguiu negociar com o Ministério Público. Não, o delator foi funcionário dos Correios. Eu lembro, tem a imagem Maurício dele. Marinho. Exatamente. Esse sim foi o que revelou toda essa trama. Agora, o Jefferson veio a cavalo e tentou assumir tudo isso, posando como se ele fosse o grande denunciador dos fatos. Mas eu fiquei feliz de ver que o Jefferson está com boa saúde. Eu falo isso sinceramente, porque eu imaginava que aquela notícia do câncer do pâncreas, e câncer do pâncreas é um negócio terrível, tivesse comprometido a saúde dele. Mas a hora que eu vejo ele numa moto possante ali, fico feliz, porque eu conheço o Jefferson, convivi com ele, não tenho nenhuma solidariedade política por ele, nem ele por mim, nunca tivemos, mas na verdade é um ser humano, e se ele está bem de saúde, melhor. Agora, eu queria fazer uma observação com relação a essa questão que foi abordada aí dessas doações. Eu entendo porque uma funcionária, cujo nome foi citado há pouco, não tem condições de fazer uma campanha pela televisão ou pela internet para arrecadar recursos. O Zé Dirceu foi candidato a governador de São Paulo, teve 1.800.000 votos. O Genuíno foi candidato a governador de São Paulo, teve 1.600.000 votos. São pessoas que disputaram eleições majoritárias, projetaram o seu nome e agora pedem ajuda. E com tanto eleitor assim, acho até que foi pequena a arrecadação que tiveram. Sinceramente, foi pequena. Se você contar por número de eleitores de quanto arrecadou, foi muito pequena. O Deutsche Bank, instituição financeira alemã e uma das maiores do mundo, fechou um acordo com o Ministério Público por ter movimentado recursos desviados da Prefeitura de São Paulo entre 1993 e 98. Na época, o prefeito era Paulo Maluf. Em troca, o banco não será investigado na ação judicial. A instituição movimentou 200 milhões de dólares e vai pagar de indenização 10% do valor, 20 milhões de dólares. A Prefeitura de São Paulo será ressarcida em 18 milhões e meio. O restante irá para os cofres do Estado, fundos sociais e pagamento de perícias.
A assessoria de Paulo Maluf negou que ele tenha conta no exterior. Paulo Maluf ainda nega que tem conta no exterior. O caso do Paulo Maluf é só para ver como a justiça funciona bem no Brasil, né? É inacreditável. Por isso que o Brasil não é um país politicamente sério. Isso aqui é uma bagunça absurda tal. Um banco de capital aberto, portanto, vai pagar 20 milhões de dólares. Vai ter de lançar isso no seu balanço. E os acionistas não vão gostar nada disso, né? Confessa, portanto, da moção desses valores altíssimos, de 200 milhões, cerca de 200 milhões, não sabe os valores exatos e tal. Identifica que foi de uma avenida. Perceba, não é o assalto ao dinheiro público da gestão durante 4 anos, se é que envolveu o seu sucessor, era seu afiliado político e tal. É só da Avenida Água Espraiada, que não tinha problema nenhum, uma avenida plana, um lugar sem nenhum problema. É um dos maiores roubos da história brasileira. Ele está preso? Será que eles vão fazer vaquinha para ele também? Não. Ele está solto, rindo da nossa cara. Se facilitar, ele pega o escritório de advocacia dele e processa quem fale contra que ele roubou dinheiro público. Ele é cumprimentado pelo prefeito, governador e presidente da República. Ele está solto. Agora, pergunta aqueles que estão presos aí, muitas vezes, por roubos os menores possíveis, ou aqueles que sequer são apreciados processos na justiça. Só é possível falar que existe democracia no Brasil o dia que Paulo Maluf for preso e tiver parte dos seus bens adquiridos ilegalmente, confiscados pelo Estado. E foram milhões. Estima-se, eu fui pegar um dado hoje, antes até de vir para cá, que entre 2004, 2009 e 2013, o levantamento feito, alguns chegam a 2 bilhões. 2 bilhões. Parte ele internalizou, fazendo investimento na sua própria empresa aqui. É um dos maiores criminosos da história do Brasil. Porque o roubo da corrupção é morte de criança, é morte de pessoas. Ou o Brasil tem vergonha na cara e coloca Paulo Maluf, a justiça brasileira, na cadeia, ou esse país continua sendo a farsa que é. Ayrton. Olha, é realmente inexplicável, porque quando um banco como o Deutsche Bank vem a público e revela estar disposto a fazer uma negociação para evitar um processo e oferece resgatar para o governo de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo, essa quantia astronômica, e noticia que 200 milhões foram vazados através do banco. E aí, e o processo judicial? E a condenação do senhor Paulo Maluf? E os tribunais? Como é que se explica isso? Por que esse processo, ele é deputado e teve fórum privilegiado a partir disso? Por que isso não chegou no Supremo? E por que não foi julgado? Por que não está preso, como sugeriu aqui o Vila? Isso são perguntas que a população tem que responder. Agora, pior não é isso. Pior que essa mistificação dos meios de comunicação que usa quando o candidato Paulo Maluf, faz, o elege com 400 mil votos para deputado. Ou esse povo não é informado, ou o povo gosta de votar em corruptos. Não posso imaginar como é que pode se explicar isso. Acho que a justiça deve ao povo brasileiro uma satisfação de porquê e uma resposta. Por que Paulo Maluf não está preso? Ucrânia procura presidente deposto. Ele foi formalmente acusado de assassinato em razão das 82 mortes durante protestos na semana passada. O paradeiro de Viktor Yanukovych é um mistério. Uma TV ucraniana divulgou imagens que seriam do presidente deposto, Viktor Yanukovych, fugindo de helicóptero na capital Kiev. Desde então, o líder ucraniano, que teve o mandato cassado pelo parlamento, não foi mais visto. Acredita-se que tenha fugido para a província da Crimeia, uma região autônoma pró-Rússia às margens do Mar Negro. Uma ordem de prisão e um processo penal por assassinato em massa de civis foram abertos contra Yanukovych. No final de semana, o presidente do parlamento, Alexander Turchinov, assumiu o comando interino do país com a missão de formar um governo de unidade nacional. O país terá eleições presidenciais no dia 25 de maio. Em discurso, Turchinov anunciou que vai manter relações com a Rússia, mas a prioridade é discutir a integração à Europa. Hoje, a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, se encontrou com os representantes do novo governo para discutir a recuperação e estabilização da economia. A Ucrânia precisa de 35 bilhões de dólares para evitar a falência. Os Estados Unidos, Inglaterra e FMI já sinalizaram a favor de um socorro financeiro.
Na Praça da Independência, em Kiev, o dia foi de homenagem aos mortos. Esta mulher disse que teme a divisão da Ucrânia. O lado ocidental é pró-Europa, já o Sul e o Oriente são a favor da Rússia. Na economia, a Rússia é o maior parceiro comercial, importando 165 bilhões de dólares, enquanto a Europa importa 48 bilhões de dólares. O governo de Moscou não quer a aproximação com a Europa. Teme perder um parceiro que permite poderes e influência sobre o continente. É na Ucrânia que passam gasodutos que levam o gás russo à Europa e onde a Rússia mantém uma base naval no Mar Negro. O premier russo Dmitry Medvedev questionou a legitimidade do novo governo da Ucrânia e condenou o que chamou de golpe de Estado. Em Moscou, o dia foi de manifestações em apoio à Ucrânia e contra o governo russo. Em São Petersburgo, durante a madrugada, grupos queimaram pneus em apoio aos ativistas ucranianos que lutam por um governo novo. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. 4 pessoas foram presas. Em Moscou, a manifestação foi na frente do Tribunal de Justiça. O ex-empresário Alexei Navalny, o principal líder de oposição ao presidente Vladimir Putin, participou do ato e acabou preso, junto com outros 400 manifestantes. Durante o dia, os protestos ganharam força e mais participantes, como as integrantes da banda punk Pussy Riot. 2 integrantes foram soltas em dezembro, após cumprirem 2 anos de prisão por criticar o governo. Aos gritos, a multidão protestou contra o Kremlin e a condenação de 7 ativistas que participaram de mobilizações às vésperas da posse do presidente Vladimir Putin em 2012. Hoje, os integrantes do grupo receberam penas de até 4 anos de prisão. A oposição acusou a Rússia de esperar o fim dos Jogos Olímpicos de Sochi para divulgar as sentenças, com o objetivo de evitar a publicidade negativa. As Olimpíadas de Inverno terminaram ontem. Os avanços tecnológicos no campo devem elevar o Brasil ao posto de maior produtor de soja do mundo. Mas na contramão do desenvolvimento estão os corredores de transporte. O país perde e muito quando tenta levar essa produção até a mesa do consumidor estrangeiro. Prejuízo que reflete também no bolso do brasileiro. É o que você vai ver a partir de hoje aqui no Jornal da Cultura, na série Âncora dos Portos. O Brasil a ver navios. R$193 milhões de toneladas. É a maior safra de soja da história do Brasil. A previsão é que ela seja responsável por mais de 12% de todas as exportações este ano. Isso é, se ela não parar a caminho dos portos. Na descida da Serra do Mar em direção a Santos, já é possível ver como é difícil escoar a produção. Na chegada ao porto, os caminhões só podem descarregar se tiverem agendamento nos terminais. Mas de cada 6 caminhões, 1 não está agendado. Às vezes não tem a programação, né? Não consegue agendar, aí eles mandam ir descendo. Aí, conforme você vai descendo, eles vão diz que vai ajeitar no caminho, né? Esse tipo de situação acontece porque lá no estado produtor muitas vezes é mais fácil carregar o caminhão e despachar do que ficar esperando o agendamento por 2, 3 dias. Mas aí o problema estoura no Porto de Santos. Olha, tá faltando caminhão em todo lugar. A safra está sendo colhida, os armazéns já estão começando a encher. Se for esperar os agendamentos, o milho vai estragar na roça, os grãos. É complicado, né? Todo ano essa situação gera quilômetros de congestionamento na rodovia Cônego Domênico Rangoni e na avenida perimetral do porto. Não é só o porto que trava. Cubatão, Santos e Guarujá sofrem com o trânsito. Não consegue transitar nem com carro pequeno, nem de moto, de nada, de jeito nenhum. Tudo para, os caminhões não respeitam, nem sinal fechado, nada. Vira um transtorno, o caminhoneiro fica aqui refém de várias dessas coisas, né, ruins, e a população contra, sem saber quem realmente é o verdadeiro culpado. O Brasil tem 37 portos. O de Santos é o maior deles. Movimenta 245 bilhões de reais ao ano. Isso equivale à soma dos 4 outros maiores portos do país: Paranaguá, Sepetiba, Vitória e São Luís. As perdas por falta de infraestrutura são um problema em todos eles.
O Banco Mundial estima que o custo da ineficiência do transporte do Brasil engula 6% do produto interno bruto por ano, 250 bilhões de reais. É como se o Porto de Santos trabalhasse apenas para pagar essa conta. É uma situação que eu diria surrealista, porque mistura o que a gente tem de melhor produtividade e prosperidade, vários setores produzindo, querendo exportar, importando, ativando a economia, no mesmo jardim onde você vê um cenário de degradação, de incompetência, de gargalos que se perpetuam. E cada brasileiro paga a conta dessa falta de infraestrutura. Os nossos produtos perdem em competitividade em relação aos de outros países no mercado globalizado. E o que a gente importa também fica mais caro. Isso influencia, por exemplo, o preço do pãozinho. A carga tributária, que é absurda, tudo isso influencia. O consumidor que paga. Chega a encarecer, no caso da soja, entre 40% e 50% do preço. Na verdade, o país precisa uma transformação, né? Precisa sim, a começar pela burocracia, que segura uma carga por, no mínimo, 15 dias, esperando uma série de fiscalizações. Na reportagem de amanhã, você vai saber por que tanto tempo. Olha, o governo federal informou que os produtores devem usar os portos que ficam próximos do campo para transportar a safra deste ano. E a parte que seguir por caminhão deve ser agendada antes do transporte. O caminhoneiro que não cumprir o agendamento pode receber multa de até R$20 mil. O governo também fez uma força-tarefa para acabar com uma área de atoleiros na BR-163 entre o Paraná e o Mato Grosso. E ainda está privatizando os principais trechos dessa rodovia. Eu esperava outra nota sobre esse assunto. Só se a gente fazer um canal ligando Santos e Paranaguá ao centro-oeste, né? Faz um canal tal. Pô, vai dar para sobrefaturar para diabo. Não pode dar ideia que é capaz de fazer. Na verdade, os caminhoneiros não agendam porque demora demais. Demora. A coisa toda é o seguinte, isso já se estende há anos que a gente ouve falar o Porto de Santos. E mais recentemente, se nós compararmos com os portos estrangeiros, né, é inacreditável. Diz que a média no Brasil é quase 6 dias para desembarcar as cargas. Tem portos que você chega a levar 3 horas, a mesma carga. Quer dizer, é um negócio assim inacreditável. E lembrar que, vamos pegar os episódios recentes, que envolve o Porto de Santos, hein, só. Primeiro, o episódio daquela senhora chamada Rosemary Noronha, que era uma amiga, chamada de amiga íntima do ex-presidente Lula, que envolvia, entre aspas, os seus bebês, foi o apelido dado, envolvia um ex-senador chamado Gilberto Miranda, que tinha negócios favorecidos em Santos. Acabou tudo aquilo? Acabou coisa alguma, inclusive envolvia uma ilha. Então, o Valdemar Costa Neto controlava algumas diretorias do Porto de Santos, dizia que rendia 1 milhão. Eu pensei que era para o país, não, era para ele. A grande obra do governo federal nos portos foi em Cuba, não foi no Brasil. O Brasil é um país fantástico. A maior obra, o maior gasto não foi no próprio país, não, foi dentro por razões ideológicas a Cuba. E, finalmente, uma família, a família Ferreira Gomes, que, como é sabido, domina a cidade de Sobral, no interior do Ceará, deve ser a maior especialista hoje em questões marítimas, pois a família domina a Secretaria dos Portos. Eles só brincaram de navio, aqueles quando chove, né? É difícil chover em Sobral, mas quando chove, eles brincam de barquinho. Em suma, os portos são jogados e na hora que você tem uma safra incrível, em que o agronegócio mostra sua força, ele que é demonizado todo dia, não tem jeito que você perde no caminho, joga fora dinheiro que poderia derrubar os preços internos e especialmente aumentar as exportações do Brasil. Isso é o retrato do Brasil de hoje. Olha, o que me chamou a atenção, sempre nessa questão desse escoamento rápido da produção, é porque há essa urgência em escoar a produção rapidamente. Eu fui verificar que os grandes compradores da nossa soja são grandes empresas multinacionais, 4, que têm depósitos para essa soja, e são milhões de toneladas nos Estados Unidos e na Europa. Por que o nosso produtor tem que acelerar o embarque dessa soja, e os caminhoneiros têm que sair na mesma época, sabendo que nós não temos estrada? Por que nós não temos armazéns que possam regular a exportação dessa soja? Porque eles só pagam quando recebe lá? Não é verdade. Compram até a produção antes. Então, na verdade, aqui um grande jogo aqui por trás deste volume de carga que se acumula por ocasião das safras.
Se tivéssemos armazéns que pudessem armazenar essa safra e ir liberando gradativamente, ao mesmo tempo que nós pudéssemos ter portos, como tem lá em São Luís do Maranhão, como tem lá agora o Suape, no Recife, portos que estão se abrindo na Bahia e outros que possam desafogar esse escoamento que vem para Santos e Paranaguá, nós resolveríamos o problema. Agora, essa estrutura portuária, que cada governo que entra, que sai, é loteada entre partidos políticos, é o cancro do problema, é o que há de pior no problema. Por quê? Porque você loteia essa estrutura portuária, dando diretorias nos portos, para que as pessoas possam fazer negócios particulares. Grandes empresas indicam para ter mais espaço nesse porto do que naquele. Então, essa promiscuidade é que tinha que acabar. Eu imaginei que quando esse controle dos portos foi parar nas mãos do Ciro Gomes, que pudesse ter havido uma melhora. Mas houve uma troca de pessoal e se mantiveram os mesmos princípios. Agora, a estrutura portuária, eu vou dizer uma coisa aqui que não vai agradar alguns companheiros que eu tenho lá no Sindicato dos Portuários de Santos. Essa estrutura portuária, sindical, é super atrasada. Você veja, uma empresa não pode contratar, empresa privada não pode contratar funcionários para que vão trabalhar na sua empresa no porto, se não passar pelo sindicato. Eles têm que autorizar. Então você percebe que não é só essa brincadeira de querer mudar, tem que ir lá no fundo da questão. Veja a seguir: criminosos queimam parte da base de polícia pacificadora no Rio de Janeiro e mais tropa do braço, formada por policiais peritos em lutas, tem avaliação positiva em São Paulo.